Essa primeira aula sobre a história do Brasil, a gente vai fazer uma introdução geral à história do Brasil. Isso para que vocês possam compreender melhor esse percurso histórico aí do nosso país. A história do Brasil, ela se prolonga por um tempo considerável. Isso a gente começa dentro da estrutura ainda do mercantilismo, né? A história do Brasil, inicialmente, ela vai se encaixar dentro do mercantilismo, ou seja, na fase do capitalismo comercial, e isso resulta em uma série de características que influenciaram o nosso chamado projeto de nação. Então, a história do Brasil, ela foi dividida nos 3 anos do ensino médio, no plano de curso que eu elaborei para as 3 turmas, né, para as 3 séries do ensino médio, primeira, segunda e terceira série, ela foi dividida em períodos. Essa divisão da história do Brasil em períodos, ela foi uma divisão que eu adotei de acordo com alguns historiadores. Há alguns historiadores que eles costumam dividir a história do Brasil em períodos muito semelhantes à divisão que eu acabei fazendo. E a gente vai, nessa primeira aula, fazer uma introdução geral à história do Brasil, entendendo principalmente como é que foi feita essa divisão e também algumas outras características aí do nosso processo histórico. Inclusive, a gente vai tentar entender alguns conceitos que eles vão aparecer durante a nossa história em momentos específicos, mas que para que vocês possam entender todo esse percurso desde a colonização, o início da colonização, desde a chegada dos portugueses até os dias atuais, para que vocês possam entender da melhor forma possível esse percurso e como nós chegamos nos dias atuais. Vocês precisam entender alguns conceitos importantes na história do Brasil que eles, nos livros de história, não estão muito evidentes, tá? São conceitos que, para que vocês possam entender, é preciso que haja algumas leituras complementares, alguns estudos adicionais, para que vocês possam entender esses conceitos. Então, vamos começar aqui com a periodização da história do Brasil. A periodização mais usada, ou seja, a divisão da história do Brasil em períodos mais usada, é essa divisão, essa periodização que vocês estão vendo aí, né? Na letra A, nós temos aqui o período colonial, na letra B, imperial, e na letra C, o período republicano. Cada um desses grandes períodos, desses 3 grandes períodos, vão ter um intervalo de tempo. E esses intervalos, eles são bastante diferentes, tá? E o que nós temos aqui são, na verdade, em cada um desses períodos, a forma como o Brasil ele foi administrado. Então, essa divisão é uma divisão muito política. Período colonial, o Brasil estava sobre o pacto colonial, ou seja, estava sobre o domínio da metrópole de Portugal, que era uma potência europeia nesse período aí do século XV e XVI. No período imperial, o Brasil ele se torna independente, acontece a emancipação política do Brasil, por mais que essa emancipação política ela seja discutível, né, já que quem promoveu essa independência foi Dom Pedro I, que era filho do rei português. Então, a gente tem muito a discutir em relação a essa suposta independência do Brasil. Esse período imperial, ele vai justamente da independência até a república. E aí a gente entra no período republicano. O nosso projeto republicano ele é bem diferente do projeto republicano de outros países, né? A república no Brasil ela é uma república bem complicada, e esse período ele vai se estender até os dias atuais.
né? Embora dentro do período republicano a gente vai encontrar aí também uma divisão. Essas outras divisões, né, a gente está falando aqui de uma divisão bem ampla, né, de uma periodização bem ampla. Vocês estão percebendo aí que são apenas três períodos. Período colonial, que vai o quê? De 1500 a 1822, né, que é a data oficial da independência do Brasil, embora também isso a gente possa discutir, né, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I ele anunciou a independência, mas ela aconteceu em 1822. Isso aí a gente tem que discutir. Então, o período colonial ele vai de 1500 a 1822. O período imperial ele começa em 1822 e vai até 1889. E o período republicano começa em 1889 e vai até os dias atuais. Mas dentro de cada um desses períodos nós temos outras divisões. No período imperial, por exemplo, nós vamos ter aí a divisão de primeiro império ou primeiro reinado, né? Se você pegar um livro de história, você vai encontrar essa definição do Brasil imperial como império. Outros vão dizer que é reinado, e aí é uma questão também para se discutir. E aí nós temos dentro do período imperial, primeiro império, nós temos o período regencial, em que o sucessor do trono ele era menor legalmente para assumir, de acordo com a Constituição da época, e o Brasil ele passa a ser governado por regentes, né? Inicialmente uma regência formada por 3 regentes, uma regência trina, e depois uma regência formada apenas por um único regente, uma regência una. Depois do período regencial, nós temos o Segundo Império, e aí, no final desse período, antes de Dom Pedro II ele fazer um sucessor, acontece ali uma espécie de golpe de Estado e inicia-se o período republicano. O período republicano ele também é dividido em alguns períodos menores, né? Nós temos a Primeira República, que vai aí de 1889 até 1930. Em 1930, com a Revolução Constitucionalista de 1930, começa a chamada Era Vargas, que vai até 1945. No final da Era Vargas, em 1945, inicia o que nós chamamos de República Liberal Populista, que vai de 1945 até 1964. Em 1964, inicia a ditadura militar, que se estende até 1985. A partir de 1985, os historiadores costumam chamar esse período de Nova República, que se inicia em 1985 e se estende até os dias atuais. Então, dentro do período republicano, nós também temos essa outra divisão. Entendendo o período colonial, né? O que acontece no período colonial? O período colonial, nós temos aí algumas características, alguns acontecimentos marcantes. Eu vou destacar aqui 3 pontos principais do período colonial. Eu vou marcar aqui para vocês esses 3 pontos, que seriam, no caso, aqui a colonização portuguesa na América, né, o processo de fato de colonização, ou seja, quando Portugal decide transformar a terra que eles encontraram. A gente fala de encontrar, mas isso também é discutido. Vocês já devem ter percebido a essa altura que muita coisa na história é discutível. Então, quando os portugueses eles chegam ao Brasil, inicialmente não há um processo de colonização, eles não decidem de imediato iniciar o povoamento, transformar o Brasil em uma colônia, né? A terra que eles encontraram em uma colônia. Isso leva um pouquinho de tempo. Esse processo de colonização ele vai se estender durante alguns anos. Efetivamente, os historiadores falam que Portugal decide transformar o Brasil em uma colônia a partir de 1530. Antes disso, eles ficaram meio que só averiguando as terras, vendo o que eles poderiam encontrar ali, para depois realmente estabelecer aqui uma colônia. Esse período aí de colonização, esse tópico que eu coloquei aqui, que é a colonização da América Portuguesa, a colonização portuguesa na América, ele
vai incluir aí a forma como Portugal encontrou para administrar a sua colônia, né? A divisão que Portugal fez do território, as formas de governo que Portugal adotou, primeiro o sistema de capitanias, depois o governo geral. Então a gente vai encontrar aí essas informações sobre a administração da América Portuguesa. Uma coisa importante que vocês precisam lembrar sempre que quando a gente está falando do período colonial, o Brasil ele não era Brasil. Né? A gente se refere a esse Brasil do período colonial de 1500 a 1822 como América Portuguesa, porque o Brasil era uma colônia de Portugal na América. Então, não era Brasil, era América Portuguesa. Né? Nós éramos uma colônia de Portugal, a gente era uma colônia de Portugal, então aqui não era Brasil, era uma América Portuguesa. Então, no segundo tópico, na letra B, nós temos justamente a economia nessa América Portuguesa, quais as características econômicas da América Portuguesa, né, do Brasil durante o período colonial. E, por último, a mineração no Brasil colonial, que foi um fator-chave, um acontecimento, né, a descoberta de ouro e diamante aqui no Brasil pela metrópole, ela trouxe uma mudança muito grande, tanto para a vida na colônia, também como para a economia portuguesa, né? Inclusive porque Portugal, durante a descoberta do ouro aqui no Brasil, na América Portuguesa, Portugal estava passando por uma crise econômica. Né? As finanças portuguesas não iam lá muito boas, eles precisavam de uma nova fonte de renda, uma nova fonte de riquezas. Então, para Portugal, isso teve um significado também muito grande. Teve um significado muito grande para a colônia, e teve também um significado muito grande para a metrópole. Bom, vamos falar um pouco sobre o projeto colonizador. A ideia de colonização ela está realmente ligada a esse projeto colonizador. Primeiro, duas coisas importantes que tem aí uma série de discussões na história, que é o tipo de colônia que Portugal fez aqui. Né? Qual foi o tipo de colônia que Portugal ele criou, no nosso caso? Basicamente, os historiadores eles falam de dois projetos coloniais, uma colônia que eles chamam de colônia de exploração e a outra que eles chamam de colônia de povoamento. Inicialmente, existia uma explicação para o porquê o Brasil ele ter sido uma colônia, assim como as 13 colônias, a gente está falando lá dos Estados Unidos, que eram chamadas de 13 colônias, mas os Estados Unidos se tornaram uma superpotência mundial. E o Brasil, que também foi colônia, também aqui no continente americano, não se tornou uma superpotência mundial. Por quê? Uma das explicações que os historiadores davam para isso era justamente eles associavam o tipo de colonização que cada um desses dois territórios ele teve. Né? Supostamente o Brasil teria sido uma colônia de exploração, letra A, aqui, e as 13 colônias, ou seja, os Estados Unidos, teria sido uma colônia de povoamento. A explicação era bem simples. A colônia de exploração era uma colônia que era usada apenas para que a metrópole, no nosso caso Portugal, conseguisse riquezas, ou seja, Portugal transformou o Brasil em sua fonte de riquezas. Portugal usava o Brasil para obter riquezas, para conseguir riquezas. Então o Brasil era apenas um recurso exploratório de Portugal. Era uma fonte de riquezas para Portugal. A preocupação de Portugal não era transformar o Brasil em um lugar habitável. Os colonos que vieram de Portugal para o Brasil vieram para aqui apenas para construir grandes riquezas, né, e depois ir embora e largar aí o território. E a ideia de colônia de povoamento era diferente, era de que os colonos eles tinham ido para a colônia para lá se fixar e morar lá e construir uma grande nação, construir um grande povo, construir uma grande civilização. Ou seja, eles teriam ido para a colônia para lá mesmo permanecer. E as riquezas que eles construiriam, eles ficariam usufruindo delas ali mesmo. Então, essa era uma explicação que era dada para o fato do Brasil ter sido colônia e não se tornar uma grande potência, e os Estados Unidos também ter sido colônia e ter se tornado uma grande potência. Só que essa explicação ela não é muito aceita pelos historiadores atuais. Isso porque eles explicam que
Por trás dessa ideia de colônia de exploração e colônia de povoamento, existe aí um conceito de que na colônia de exploração, os colonos que vieram, eles eram a escória da sociedade, eram aquelas pessoas sem importância, sem valor, muitas vezes até mesmo de caráter duvidoso, e que nas colônias de povoamento, as pessoas que vieram, ou seja, os colonos que vieram, eles eram pessoas piedosas, eram intelectuais, e isso não corresponde à realidade do que aconteceu nem aqui no caso do Brasil e nem nos Estados Unidos. Então é por isso que essa explicação de colônia de exploração e colônia de povoamento, ela não é muito aceita. Por outro lado, nós temos a questão do colonialismo, né, que eu coloquei aqui no outro lado. O colonialismo, no caso do Brasil, e o colonialismo de uma forma geral, ele acontece por meio de alguns eixos, né? E aí eu coloquei aqui os 3 eixos do colonialismo. Colonialismo é sinônimo de dominação, ou seja, colonialismo ele significa dominação. Quando nós falamos de colônia e metrópole, né, metrópole é quem? É aquele que cria a colônia. A metrópole, no nosso caso, era Portugal. Brasil, ou América Portuguesa, como nós acabamos de aprender, que é como se refere ao Brasil do período colonial, era a colônia. Então, essa relação entre colônia e metrópole é uma relação de dominação. A metrópole ela vai dominar a colônia por meio de 3 aspectos: o político, o econômico e o cultural. Toda relação de colonização é uma relação de dominação política, econômica e cultural. E a gente vê isso no Brasil, na relação, na dominação política, quando Portugal, desde o início, cria o sistema administrativo da colônia e controla isso de forma muito presente, né? Tanto que essa, sim, é uma das principais diferenças entre a colonização da América Portuguesa, entre a colonização do Brasil e a colonização das 13 colônias dos Estados Unidos. No nosso caso, nossa metrópole era Portugal. No caso dos Estados Unidos, a metrópole deles era a Inglaterra. Portugal teve um controle político muito grande da sua colônia, do Brasil. A Inglaterra não teve no início um controle tão grande da sua colônia, das suas 13 colônias, porque lá não era de fato apenas uma colônia, eram 13 colônias. Então, essa é uma diferença marcante, né? Porque esse controle que o Portugal tinha do Brasil, ele foi decisivo, inclusive, na nossa história. O controle que a Inglaterra não tinha das 13 colônias também foi decisivo para a história dos Estados Unidos. A dominação econômica ela está muito evidente. Portugal usava o Brasil como uma forma de obtenção de riquezas, para extrair riquezas, e nós vamos ver isso nos aspectos econômicos mais detalhadamente depois. E a dominação cultural. A primeira característica dessa dominação cultural é justamente o impacto do contato entre os portugueses e os nativos, né? Os indígenas, aqui na América Portuguesa. Quando os portugueses eles chegaram ao Brasil, eles encontraram aqui inúmeras tribos indígenas. Essas tribos hoje elas são organizadas em famílias e troncos linguísticos. É assim que os antropólogos e historiadores eles fazem essa divisão dos indígenas, dos povos indígenas. E quando os portugueses eles chegaram aqui, existiam muitos povos indígenas no litoral. E esse contato dos portugueses com os índios foi um contato inicialmente pacífico e depois conflituoso. E acabou resultando em uma dominação cultural, né? Os índios eles foram catequizados, eles tiveram que aprender o português, deixaram de falar as suas línguas nativas, eles tiveram que aprender o português de Portugal, que a gente adaptou um pouco à nossa realidade tropical, e eles tiveram que aprender a cultura europeia, eles tiveram que aprender a literatura europeia, eles tiveram que aprender a música europeia e tiveram que ser convertidos à religião europeia também. O processo de catequização dos indígenas no Brasil foi um processo de dominação cultural. Não foi um processo de transmissão de uma outra cultura de forma aberta e democrática que permitia que eles escolhessem permanecer na religião antiga, na sua religião pagã. E quando a gente fala de religião pagã, a gente está falando
por meio do olhar do europeu, né? Dentro do cristianismo, as outras religiões são pagãs. Para o próprio índio, talvez a nossa religião, o cristianismo, seja uma religião que eles considerariam pagã. E essa dominação, inclusive, no campo religioso, marca aí o processo de dominação cultural. Então, colonialismo significa dominação política, econômica e cultural. Aqui nós temos agora como funciona a relação entre metrópole e colônia. O sistema colonial, ainda estamos falando de colonialismo. Quando a gente fala em colonialismo, a gente fala disso aqui, pacto colonial. Só que esse pacto colonial, ele é um pacto vantajoso apenas para a metrópole. Ele não é um pacto vantajoso para a colônia. Mas esse esquema, ele mostra exatamente como funciona o pacto colonial. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a relação entre colônia e metrópole é mediada pelo pacto, né, que está aqui no meio. Essa relação entre a metrópole e a colônia, ela é mediada pelo pacto colonial. E o que é que esse pacto ele firma entre a metrópole e a colônia? Bom, a colônia ela vai fornecer para a metrópole matérias-primas e também gêneros tropicais. No caso aqui do Brasil, era o algodão, eram as drogas do sertão, era o tabaco, que na Europa era muito apreciado nessa época. Então, esses são os gêneros tropicais. As matérias-primas, inicialmente foi o quê? O pau-brasil, que era usado para a fabricação de tintas, né, e também para a fabricação de navios. Portugal, no século XVI, século XV e XVI, era um dos principais países que construíam navios, né, fabricavam navios. As naus, as caravelas, eram as melhores embarcações do século XV e XVI. E quem criou a caravela? Né? Os portugueses. Então, Portugal precisava de madeira que fosse resistente para a fabricação das caravelas. E o pau-brasil era uma madeira ideal. Então, o pau-brasil tinha um potencial de mercado muito grande no século XV e XVI. Então, era justamente isso aí que Portugal queria do Brasil, de sua colônia. Né? Matérias-primas, o pau-brasil, e gêneros tropicais. Em troca, o que a metrópole fornecia para sua colônia? Produtos manufaturados, que a colônia só poderia comprar da metrópole. O Brasil ele não poderia negociar com outros países. O Brasil só poderia negociar com Portugal. Então, era Portugal quem vendia para a colônia esses produtos manufaturados. E também fornecia os escravos para trabalhar aqui nas plantações. A gente vai ver isso lá na economia, como é que funcionava inicialmente essa economia no período colonial, e a mão de obra empregada durante a maior parte da nossa história, não só no período colonial, mas também no período imperial, foi a mão de obra escrava, né, o trabalho compulsório dos escravos africanos. Os indígenas foram usados ali inicialmente por meio do escambo, e depois houve uma tentativa de escravização dos indígenas, né, e até uma efetivação. Eles começaram a transformar índios em escravos, mas os índios acabaram se dispersando pelo território, e o jeito foi trazer o quê? Escravos, né, a mão de obra da África. Economia colonial. Agora sim a gente vai falar sobre essa questão da mão de obra também, e de como Portugal acabou explorando economicamente a América Portuguesa, explorando economicamente o Brasil. A economia colonial ela é marcada por duas características: a plantation e, no caso, a exploração aí de comodatas. Essa exploração de comodatas não vai ser só no período colonial. Durante a maior parte da história do Brasil, e se a gente analisar bem, até hoje, o Brasil ainda tem uma economia baseada na comercialização de comodatas. Então, isso aí, vocês já podem até começar a perceber que a nossa história, ela nos mostra como nós chegamos até aqui, e também ela nos mostra por que nós estamos aqui. Porque o Brasil ser um país que sempre comercializou comodatas, isso mostra que desde o início isso já se tornou uma cultura nacional. Nós que não tivemos um projeto assim de país, o que a gente queria construir como nação,
a gente continuou o que já estava em andamento, né? Se lá desde o período colonial o Brasil comercializou comodatas, vamos continuar comercializando comodatas. Então vamos primeiro falar sobre a plantation. A plantation é a grande propriedade rural que vai aí produzir inicialmente o produto principal da economia brasileira depois do pau-brasil, que é o açúcar, né? A cana-de-açúcar. Quais as características da plantation? A plantation ela tem algumas características importantes que vocês precisam lembrar, que é a plantation é um sistema de cultivo que ele só acontece em grandes propriedades rurais, os chamados latifúndios, né, que são propriedades rurais imensas, né, muito grandes mesmo. Segundo, a plantation ela trabalha com monocultura. Ela só vai cultivar dentro dessa grande propriedade rural, dentro desse latifúndio, só será cultivado um único produto. Eles não vão cultivar lá dois produtos, por exemplo, a cana-de-açúcar e o milho. Eles não vão fazer isso. Ou era cana-de-açúcar ou era milho. A plantation funciona dessa forma, somente um único produto. Isso a gente chama de monocultura. Terceira característica, na plantation, qual era a mão de obra que era usada para o trabalho? A mão de obra escrava. Isso aí, eu acabei de falar anteriormente aqui que a mão de obra escrava ela foi usada durante a maior parte da nossa história. Né? Se a gente contar em anos, dá quase isso. Então, durante o período colonial todo e o período imperial quase todo também, porque quando a mão de obra escrava ela foi abolida no Brasil, foi em 1888. O período imperial termina em 89. E aí, por último, a gente tem aí uma outra característica da plantation, que é o produto que ele é cultivado, ele é destinado à exportação. Ou seja, ele é destinado à venda lá fora. A cana-de-açúcar era cultivada, o açúcar era produzido e vendido na Europa. Era assim que Portugal tinha o seu lucro com a sua colônia. Comodatas, o que são comodatas? São justamente produtos que são usados como matéria-primas, e esses produtos que são usados como matéria-prima, eles têm uma característica que é ser produzido em larga escala, né, ser produzido em escala, e são produtos que não estragam com facilidade, são produtos que não perdem a qualidade com facilidade. Então, pensando nesse sentido aí, quais são as comodatas que o Brasil sempre trabalhou? Primeiro o pau-brasil, depois o açúcar, né, a cana-de-açúcar. Aí depois a gente teve o período aí do ouro, né, o diamante. Depois veio o café. Durante esse período do café, a gente também acabou exportando o cacau e a borracha. E a gente continuou nesse ramo de comodatas. Né? O Brasil ainda hoje é um país agroexportador, ou seja, o Brasil ele vive da venda, da exportação, da comercialização de comodatas. Isso é uma do período colonial até os dias atuais. Esse ponto aqui a gente não vai entrar em muitos detalhes, que são as rebeliões durante o período colonial. Vassalos rebeldes é como alguns historiadores se referem aos colonos que, durante o período colonial, se rebelaram contra a metrópole, contra Portugal, por motivos diversos. Eu destaquei aqui duas rebeliões do período colonial, que foi a revolta de Beckman e a Guerra dos Mascates. Essas duas revoltas. Também teve a revolta de Vila Rica. Essas duas revoltas que eu destaquei aqui, a gente pode tratar delas em uma outra ocasião, que são revoltas que vão assinalar, que vão destacar aí a insatisfação dos colonos com a administração da metrópole, em como Portugal lidava com os colonos, né, aqui na América Portuguesa, aqui no Brasil. Sociedade colonial. Outra questão que marca muito a nossa história é essa característica da sociedade colonial que perdura, que ainda tem traços na nossa sociedade atual. A sociedade colonial é marcada por uma divisão muito brusca que é entre a Casa Grande e a Senzala, ou seja,
entre, no início, o senhor de engenho e os escravos, ou seja, o patrão e os empregados. E essa visão vertical, né, de cima para baixo, em que o patrão ele sempre vê o seu empregado de forma subserviente, que ele vai tentar impor sua vontade, que ele vai tentar controlar, inclusive, a vida pessoal do seu empregado. Isso é uma característica do patriarcalismo que na sociedade brasileira ainda existe. Nossa sociedade ela é muito patriarcal, ela está baseada ali na figura da autoridade máxima, que seria o chefe de família. E quando a gente fala chefe de família, a gente está falando do pai mesmo, por isso que o nome é patriarcalismo e não matriarcalismo. É o pai, o chefe de família, quem manda e todos os outros precisam obedecer. Isso era estendido para toda a sociedade. Então, o senhor de engenho, que era o dono do engenho, quando a gente fala em engenho, a gente não está falando só do engenho, o local onde produzia o açúcar, mas a própria fazenda com a plantação, o engenho, a casa grande, a senzala, era chamada de engenho. E o senhor de engenho, ele não controlava só a vida da sua família, ele controlava a vida de todo mundo. E isso é o que a gente chama de patriarcalismo, é uma das características, né? Esse controle, essa autoridade que não pode ser discutida, esse controle de tudo que acontece ao seu redor, essa necessidade de se impor do chefe de família e também do patrão, no caso, em relação aos empregados. E isso marca muito a nossa sociedade. A nossa sociedade, ela ainda tem essas características patriarcais, né, do chefe de família, ele ter essa necessidade de controle, de controlar tudo e todos, e de estar o tempo todo dizendo o que cada um tem que fazer e que ele não pode ser desobedecido e que ele não pode ser questionado. Essa é a principal característica da nossa sociedade e essa divisão tão grande entre aqueles que têm o controle econômico e também acesso ao poder político, que no caso é quem representa aqui nesse esquema Casa Grande, e a senzala, que é aquele que simplesmente não vai ter nem condições, muitas vezes, de sobreviver. Porque além dele ter que viver do trabalho, ele vive em uma condição muito degradante, ele é maltratado, ele tem baixo salário, às vezes falta comida, ele não pode questionar a autoridade do seu patrão, ele não pode questionar uma autoridade maior. São todas essas características que existem no Brasil desde o período colonial. Por último, a gente tem aqui a questão da escravidão. A escravidão no Brasil ela é uma das maiores vergonhas do nosso país, porque nós fomos aí o país que demorou mais tempo para acabar com o regime escravista. Né? Em 1888 foi que a escravidão ela foi abolida no Brasil. Isso deixou traços bem negativos na nossa cultura. Né? Até hoje, o negro na nossa sociedade ele sofre preconceito, discriminação, e isso tudo porque nós demoramos bastante tempo para acabar com o regime escravista. A escravidão ela tem duas características principais, também coloquei aqui A e B. Primeira característica, dominação. Né? Como sempre, na história a gente vai falar sobre isso, dominação social, dominação política. Depois a gente fala por que os historiadores têm tanto essa visão de dominação. Né? Parece uma obsessão. Essa dominação que era estabelecida em relação aos escravos, ela não foi uma dominação que ficou apenas nessa relação. Né? Os escravos eles resistiam a essa dominação. Existiam várias formas de resistência. Né? Os quilombos marca apenas uma dessas formas de resistência, mas os escravos eles tinham inúmeras formas, várias formas de resistir à dominação dos seus senhores. Eles faziam corpo mole para trabalhar, eles praticavam atentados contra os seus senhores, fugiam. Né? A forma de resistência mais marcante era a fuga, eles fugiam e aí formavam os quilombos, que eram comunidades formadas por escravos e pessoas que simpatizavam também com os escravos, e tinha uma forma de dominação bastante agressiva, né? E uma das mais, digamos assim, tristes, que era justamente o suicídio. Né? Aqueles escravos que não conseguiam fugir, que não conseguiam resistir de uma outra forma, eles se suicidavam. Era uma forma de resistência. Né? Os historiadores consideram o suicídio de muitos escravos uma forma de resistência. Era a forma que eles encontravam de fugir da vida que eles levavam.
Isso se a gente considerar um ponto importante, que é esse que eu coloquei aqui ao lado, que é a diáspora africana. Quando a gente fala em escravidão no Brasil, a gente fala de diáspora, né, dispersão. Por que dispersão? A palavra diáspora ela está muito relacionada à diáspora judaica, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando os judeus foram expulsos da Palestina e eles tiveram que se espalhar pelo mundo, principalmente nos países próximos ali. E só retornaram com a fundação do Estado de Israel em 1948. E quando a gente fala da escravidão de negros trazidos da África, a gente fala também de diáspora africana, porque os africanos eles foram trazidos em massa para a América, para o Brasil também, e principalmente, né, para o Brasil. E eles na África, eles não eram pessoas que estavam privadas da liberdade, pelo contrário, no caso dessas pessoas que vieram da África para cá, tinham muitos deles que eram pessoas importantes em suas tribos, em seus povos. Eram reis, eram princesas, eram rainhas e foram trazidos para cá, para o Brasil, para chegar aqui e se transformarem em escravos, se transformarem em pessoas que não tinham liberdade e que tinham que trabalhar por um prato de comida. Então essas são as principais características aí do período colonial. E aí vocês acabaram vendo, de uma forma geral, algumas informações sobre a história do Brasil, desde a chegada dos portugueses até os dias atuais. Basicamente, a gente viu a periodização e a gente se concentrou um pouco mais no período colonial. Isso porque na divisão dos assuntos que devem ser estudados em relação à história do Brasil, eu segui basicamente essa divisão, né? A história do Brasil, período colonial, a história do Brasil, período imperial. Depois, no período republicano, a divisão foi diferente. Na história do Brasil, Primeira República, história do Brasil era Vargas, história do Brasil período República Liberal, ditadura militar e, por último, Nova República. E aí, nas aulas posteriores, à medida que a gente for estudando cada um desses períodos, a gente vai analisando outras características e outras informações importantes sobre a história do Brasil.